Bem, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Envelhecer Sem Muletas. Um episódio que vai abordar muitos assuntos voltados para o envelhecimento saudável, sobre autonomia, sobre independência do idoso. Envelhecer Sem Muletas é um projeto meu e da doutora Tamara e vamos falar um pouquinho sobre tudo que envolve o envelhecimento no Brasil para melhorar a sua vida e a sua qualidade de vida. Eu sou Alexandre Martinho, fisioterapeuta, formado há 20 anos e especializado em gerontologia. Estamos aqui, Tamara, no nosso primeiro episódio, mas antes, se apresente para o pessoal. Chegamos, Brasil! Chegamos, esse é o nosso primeiro episódio. Nosso podcast está nascendo com muita alegria. E assim como Alexandre, eu também sou fisioterapeuta, atendo também muitos pacientes idosos, já há alguns anos. E esse episódio ele saiu da necessidade de passar mais orientação, mais informação para quem é idoso e para quem cuida de um idoso. E qual que é o tema desse primeiro episódio, Alexandre? Bem, Brasil, chegamos, né? Chegamos com tudo. Bem, para começar, vamos dar um contexto geral, um panorama de como está o envelhecimento no Brasil, né? Sobre as realidades, os desafios e a vida do idoso na casa dele. Porque é o que importa, né, pessoal? Afinal de contas, as pessoas não envelhecem nos hospitais, elas envelhecem nas casas. E é isso que a gente quer trazer hoje para o nosso primeiro episódio. Mas antes de começar, Tamara, eu queria que você falasse por que envelhecer com S, sem muletas. Bom, quem envelhece somos nós, né? Seres humanos. Então, acho que o Envelhecer Sem Muletas, ele traz aí conhecimento sobre o idoso de uma maneira mais integrativa. Então, esse envelhecer é do ser humano. E o Sem Muletas é porque, por vezes, a gente vai tocar em assuntos muito delicados, a gente vai mexer na ferida. E o que acontece muitas vezes na minha prática como fisioterapeuta, e você também percebe isso, é que existem assuntos que acontecem dentro da casa do idoso que é como se fosse uma guerra fria, né? Você não pode trazer soluções sem necessariamente tirar a ferida, mostrar o que está errado, mostrar o que é uma armadilha, mostrar o que faz parte, sim, de uma negligência e até da falta de conhecimento. Então, preparem-se. Bem, Tamara, acho que os desafios hoje no Brasil estão envelhecendo. E a gente queria que você começasse com um panorama geral de como está o Brasil hoje. A gente já sabe que agora, em 2030, nós teremos aí uma boa porcentagem da população acima de 60 anos e os desafios são grandes. Queria que você começasse com esse panorama primeiro. Bom, o nosso país ainda... Ele já está velho, Alexandre. Porque eu poderia falar, não, daqui mais 5, 6 anos estaremos mais idosos. Não, gente. Nesse exato momento, segundo os dados do IBGE, mais de 33 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais. E o que mais preocupa isso não é o número crescente de idosos, mas sim a velocidade como qual o nosso país está envelhecendo. Isso porque nós não temos bons projetos eficientes de políticas públicas para o idoso. A nossa prestação de serviço de saúde também é muito deficiente. E eu acho que um outro cenário muito importante do qual eu, você e todos nós fazemos parte, a sociedade não está preparada para lidar com quem envelhece. Mas fiquem tranquilos, ninguém aqui vai falar de políticas públicas, não é esse o assunto. Mas a gente quer levar para a casa do idoso, para quem cuida do idoso, esse cenário brasileiro do envelhecimento e como lidar com os desafios desse processo. Afinal de contas, não é como chegar, afinal, já chegamos. Já chegamos. Nós temos que melhorar e conviver com este envelhecimento. Sim. Né? Centenas de milhares de idosos já têm as suas comorbidades e o foco não tem que ser na doença. Exato. Né? Os idosos convivem com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, dores articulares. E esta é o objetivo desse podcast. Não é falar só de doença, é falar que essa pessoa precisa viver e viver com qualidade. Quando nós idealizamos, o cenário do podcast vai caminhar por várias áreas, pessoal. E uma delas é entender que quem cuida também envelhece, que existem diversos problemas que acontecem com o cenário do envelhecimento.
Hoje, a gente tem que pensar que o idoso tem que conviver com o envelhecimento. O passar dos anos, ele é muito silencioso, Tamara. O envelhecimento, ele é silencioso, mas ele acontece todos os dias embaixo do seu nariz, embaixo do meu nariz. E mesmo sendo algo que está ali, né, no nosso dia a dia, seja num idoso que está com dificuldade de levantar da cama, de tomar um banho sozinho. Existem idosos que, por conta da redução da mobilidade, deixam de sair de casa. Então, o idoso ele já dá esses primeiros sinais de que algo não está bem. Eu estou falando isso do ponto de vista motor, né? Porque somos fisioterapeutas, então é uma área que a gente domina com excelência. Mas existem outros aspectos também que denotam o envelhecimento, em algumas pessoas, o envelhecimento precoce, né? As demências estão aí para provar o quanto que a gente tem que cuidar de si nesse processo de envelhecimento. Então, a minha questão não é assim, estamos vivendo mais. Pô, legal, estamos envelhecendo mais, mas como estamos envelhecendo? Será que estamos envelhecendo com mais doenças crônicas, com mais dependência, com mais limitação? Essa é a grande questão. Bem, então significa que o envelhecimento ele não é invisível, ele é negligenciado, ele não é abordado. Muitas vezes nós deixamos isso de lado, não queremos ver, só tratamos as consequências, não nos planejamos para isso. Eu acho que esse é um bom começo para este debate, porque afinal de contas, o idoso que hoje tem 80 anos, ele conseguiu chegar. Do jeito dele, da maneira dele. Eu acho que quando pensamos no envelhecimento, pensamos também em pessoas que vão chegar aos 80 anos. Exato. O envelhecimento, ele não é invisível. A gente tem por hábito, né, de achar que o envelhecimento ele é invisível, mas eu vou trazer uma resposta bem dura agora, tá? E por isso o nome do podcast é Envelhecer Sem Muletas. Então vai fundo, pode pegar pesado. O envelhecimento ele não é invisível, ele é ignorado. O que nós não queremos ver, nós ignoramos muito bem. E tanto é ignorado porque o processo do envelhecimento, ele é um processo altamente visível. Ele está no teu rosto, ele está na tua pele, ele está na tua mão. Ele está na postura do idoso que cada vez mais anda anteriorizado, com o corpo para frente. Ele está naquela marcha que cada vez fica mais instável, mais insegura. Ele está naquele idoso que, com o passar do tempo, não sai mais do quarto. Ele não interage com outras pessoas. Então, não tem como a gente falar que o envelhecimento é invisível. Nós que somos muito bons em ignorar o envelhecimento. Diante disso tudo, existe também um termo na gerontologia que é chamado de normalização da perda. Então, o que é isso? O processo de envelhecimento, ele já traz ali o envelhecimento natural do nosso corpo, certo? Um bom exemplo disso. Um idoso que teve uma queda. Esse idoso caiu, não foi uma queda fatal e, portanto, o próprio idoso acha que tá tudo bem, eu caí, mas eu já tô velho, né? Então tá tudo bem eu cair. E o familiar que acompanha ele, por vezes, por falta de informação, ele também acha que é natural cair. Porque para cair, você tem que ter estabilidade postural, o ambiente que você mora tem que facilitar a sua queda. E ninguém investiga o porquê a pessoa caiu. Cair não é normal. Vamos deixar isso bem claro, tá? As quedas no público idoso é um assunto muito sério e que provavelmente nós vamos abordar em outros episódios, mas retomando aqui a linha, se você normaliza as deficiências do idoso, as dificuldades do idoso, você está levando ele para um caminho extremamente perigoso. E esse idoso ele vai acabar ficando com cada vez mais menos mobilidade e mais dependência. E tem uma outra questão, né? O próprio idoso, ele pode ignorar o seu processo de envelhecimento, né, Alexandre? Quantos idosos que às vezes a gente ouve falar assim, mas eu não quero dar trabalho para o meu filho. Quantas vezes, Alexandre? E aí ele esconde as próprias dificuldades. Ele percebe que ele está andando devagar, ele percebe que ele está com muita instabilidade, mas ele não fala para ninguém. Tem idoso, gente, que cai
dentro de casa e o filho nem sabe. Porque ele se ignora. Então, se eu me ignoro, eu estou pegando um caminho muito perigoso para mim e para o familiar que às vezes divide a casa comigo e nem sabe o que está acontecendo. Tamara, ele sente o passar do tempo. O corpo dele mostra isso. E a casa não muda. As coisas não mudam. Uhum. E a gente não consegue. Nós achamos que isso é normal. Uhum. E o ponto crucial da nossa conversa. Nós não podemos achar que é assim mesmo. Uhum. Podemos mudar. Podemos trazer esse debate para dentro das casas. Será que a casa não pode passar por um processo de transformação, assim como o idoso passou? Então, a perna dele já não consegue fazer determinadas coisas, mas a casa está planejada para o jovem. Exato, exato. A dificuldade que ele tem no banheiro, o jovem não possui, mas o banheiro deveria ser adaptado. Então, quando eu trago esse debate para dentro da casa, a gente sai de um cenário como esse podcast, muito bem organizado, né? A gente faz isso e acho que essa é a ideia, chegar na casa da pessoa e falar assim, pai, será que você consegue? Será que não é melhor a gente mudar o mobiliário de casa, fazer algumas adaptações? É essa discussão que a gente tem que chegar. Envelhecer não é só algo que a gente tem que deixar para lá. Podemos sim fazer essa grande provocação, né? A provocação é a seguinte: o envelhecimento acontece dentro de casa, mas por que as casas continuam sendo adaptadas para quem não envelheceu? Isso é muito fácil de responder. Se o idoso é ignorado, se muitas vezes alguns idosos também se ignoram, por que eu vou dar atenção para o ambiente que uma pessoa ignorada vive? Não tem sentido, entende? Então, assim, se você enxerga o idoso e todas as dificuldades que esse idoso tem, a primeira casa que nós temos é o nosso corpo. Então, essa aqui é a minha primeira casa. Então, essa minha primeira casa, ela tá capenga, porque o envelhecimento, ele faz isso com o idoso, né? Eu gostava que tinha uma frase, né, que era, como é que é? A melhor idade, né? Só que trabalhando aí ao longo desses 10 anos como fisioterapeuta, gente, me desculpem, não é a melhor idade. Sobre qual aspecto você está falando que é a melhor idade? Porque nós entramos na casa dos idosos todos os dias. E, Alexandre, nós encontramos muitos desafios dessa tal melhor idade, né? Então, quando você tem um idoso que é ignorado, a primeira casa dele, o corpo dele está sendo ignorado. Por que eu vou mudar um móvel de lugar? Por que eu vou melhorar a mobilidade desse idoso? Eu estou ignorando ele. Isso nós fazemos com maestria através do nosso trabalho, né? Nós entramos na casa desses idosos e nós temos aquele olho, é olho de águia que fala, né? Então, assim, a gente bate o olho e fala, isso é uma armadilha. Nossa, para quem quer cair, você está fazendo certo, viu? Aquelas mesinhas de centro, olha, essas mesinhas de centro, pelo amor, né? Tapetinho no banheiro. Tapetinho no banheiro, aquele armário que as pessoas guardam as coisas muito alto ou tá muito fundo, né? Então, a grande questão é, se você para de ignorar a pessoa, você adequa a casa para ela, porque para um jovem realmente é muito fácil, né, se deslocar dentro da própria casa. E vocês podem achar, Tamara, esse assunto é tão batido. Não é batido. Se falar de envelhecimento fosse batido, nós não estaríamos com tantos pacientes idosos, Alexandre. E isso não se refere simplesmente também à questão intelectual desse paciente, tá? Sim. Porque a gente podemos falar com toda certeza que independente dos níveis socioeconômicos desse paciente, você ainda encontra coisas erradas na casa desse paciente. Porque não é a casa, gente, é a relação que você tem com outra pessoa. Então, para falar disso, eu preciso da faculdade, porque eu preciso da competência técnica, certo? Mas eu estou falando de uma outra coisa. É uma palavra que está muito fora de moda, eu acho que é empatia. Mas está meio fora de moda, não é todo mundo que usa. Você tem empatia.
Você não precisa ser um baita profissional para olhar para sua avó e falar: avó, isso aqui não está dando certo. Mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Porque você vai ter que mudar a casa a favor da sua avó. E talvez a sua avó não queira. Mas esse é o caminho. É o caminho de se colocar no lugar do outro e sacar que um dia você vai envelhecer. Se tiver sorte de envelhecer, né, Brasil? Tem que chegar. Você sabe, a gente já atendi paciente de 105 anos. 105 anos. Bem, então nós não temos que focar na doença, mas sim na função. Na função. Então nós temos que dar autonomia. Autonomia. E nós também temos que respeitar esta autonomia. Que é muitas vezes nós não respeitamos isso. Muitas vezes os filhos passam como tratores em cima da opinião deste idoso. E sim, nós estamos negligenciando a opinião. E é como você matasse uma pessoa viva, é você desrespeitar a autonomia dela. E eu falo isso batendo forte. Talvez num outro podcast a gente possa falar um pouco mais sobre autonomia. Eu acho que vale muito a pena a gente abordar, né, a diferença entre independência e autonomia e, inclusive, como a fisioterapia trabalha isso, assim, no cerne do problema. Porque quanto mais dependente você fica, menos autonomia você tem. Então, nós temos que pensar em autonomia, segurança e participação desse idoso. São coisas distintas, mas são coisas importantes. Ele vai envelhecer, mas ele tem ainda a opinião dele. A opinião dele deve ser respeitada. E também ele precisa ouvir, porque nós também temos um olhar... Problemas. Problemas. Você conhece um idoso que ouve? Mentira, gente. Ai, meus velhinhos. Mas, olha, eu vou te falar, viu? Eu já tive uns pacientes. Nossa, atendia... Hoje ela não tá mais entre nós, mas era uma portuguesa brava. Teve uma vez que ela queria me jogar pela janela. Ainda bem que tinha tela. Tudo por conta de uma mesinha de centro. Tudo por conta de uma mesinha de centro? Eu falei pra ela, olha, essa mesinha de centro aqui não vai dar certo, o teu marido não tem espaço pra ele te tirar do sofá e passar pra cadeira de rodas. Não, porque eu não vou tirar a mesa, porque não sei o quê, olha, tira a mesa. Enfim, aconteceu um acidente, mas ficaram bem e tal. Agora pergunta, a mesa saiu? Não saiu. Então... falar um pouco, a gente pode só dar uma pincelada nisso, né? A gente ainda tem um pouquinho de tempo, mas quando a gente pensa em autonomia, nós temos conceitos bem esquisitos, né? De independência e de autonomia. Independência, você consegue fazer as suas coisas sozinho, né? Então, do ponto de vista da fisioterapia, você consegue motoramente se deslocar no espaço e vestir uma camisa, que a gente chama das AVDs, né? Atividade de vida diária. Então, você consegue tomar banho, se vestir, se alimentar. Ai, Tamara, mas isso daí é coisa boba? Não é, Brasil. Esses dias uma paciente chorou porque ela conseguiu subir escada. Porque ela conseguiu entrar num carro. Porque ela não é mais dependente de outro ser humano. E quando você se torna uma pessoa cada vez mais dependente por falta de mobilidade, porque normalmente é esse caminho, né, Lê? Quem está no hospital e é idoso, quando ele volta para casa, você sabe muito bem disso. O idoso, ele volta para casa com uma deficiência de mobilidade muito grande, que a gente chama de síndrome do imobilismo, né? É multifatorial. E quando isso acontece, a pessoa que fica acamada, desculpe a palavra, tá? Ela se torna uma inútil. Porque você está acamado, mas a tua cabeça está boa. Se a tua cabeça está boa, por que você se tornou um inútil? Se a tua cabeça tá boa, você consegue entrar num aplicativo, fazer uma transferência, você quer escolher o que você vai assistir na TV, você quer escolher o que você vai comer, mas não é você que vai preparar, né? Você depende de um outro ser humano para fazer a tua refeição. E se ele não quiser preparar? E se ele quiser fazer a refeição do jeito dele, com o tempero dele? Tudo que eu tô falando aqui, Ale, são coisas que eu vejo, que eu vivi dentro de casas, entende? Então, muitas vezes a gente tem por hábito criticar excessivamente o idoso, né? Ai, como as gerações gostam de criticar umas às outras, não. A gente adora, né? Só a minha geração que é boa. Só a geração 40 mais que é boa, Brasil.
E a gente não entende que, eu brinco, né? Se tivermos sorte, nós também vamos envelhecer. Será que eu chego nos 80? Será que eu chego nos 90? Será que eu chego na idade da minha avó, 94 anos? Um beijo, Maria Júlia. Ai, um beijo, mãe. E um beijo para as minhas tias também. Bem, Tamara, acho que isoladamente cada um desses temas vão virar um podcast em algum momento. Mas a gente está falando dos desafios. A gente começa a abrir essa caixa do envelhecimento e trouxe o problema dentro da casa e agora a gente está abrindo essa caixa. E esta foi a nossa proposta para o primeiro episódio. Trabalhar esses temas de forma leve e sem as guerras que acontecem dentro de casa. Vira uma guerra tirar um tapete. Vira uma guerra colocar uma barra no banheiro. Vira uma guerra e muitas vezes eu estou no meio desta guerra, né? Estou intermediando duas partes ali e acabo sendo um moderador. E talvez esse seja um papel que eu faço muito bem nas residências. Eu acho que é importante conversar de um lado e entender as necessidades. Conversar com o outro lado e entender a outra necessidade. Em algum momento, esses dois lados precisam entrar num consenso. Nem sempre entra. Desculpe. Mas aí você vem com... Mas aí a fisioterapia, aí que entra o profissional. Exatamente. Né? O profissional, ele tem que fazer a diferença, porque senão você nem me contrata. Não faz sentido. Porque são situações que, novamente, gente, o problema, às vezes, nem é a falta de mobilidade do idoso. Porque dependendo do que for, ajusta uma cadeira de rodas, aluga uma cama hospitalar. O grande problema é o humano. As nossas relações humanas, elas são um problema ou a solução. Porque se você já tem uma relação ruim na tua família, ou uma relação meio guerra fria, né? As dificuldades que vocês não estão superando no momento em que uma das partes passa por um problema de saúde, na qual você tem que trocar uma fralda cheia de cocô, cheia de xixi, e por algum acaso esse paciente fica evacuando o dia todo, se a relação que era ruim passa a ser pior. Não passa. Passa a ser pior. Porque você precisa... Agora você está em outra situação que você não quer estar. Esse é um assunto também muito pertinente para os próximos episódios, para a gente falar desse cuidado que é feito com o idoso. Quem cuida do idoso? Quem vai cuidar deste idoso? Entende? Será que a pessoa que vai cuidar, ela tem essa competência? O quanto que o amor, que a dedicação estão envolvidos nesse processo? Então, eu costumo dizer que nem sempre o problema é o problema. Bom, quando tem um ser humano, tem um problema, né? Bem, também temos que entender os níveis de suporte, né? Que precisa para cada nível de paciente. Você precisa entender a dinâmica desta família, porque uma solução para uma família é diferente para outra. Então, nós temos que entender se a complexidade desse cuidado, né? Então, às vezes, você precisa trazer um profissional, você precisa da rede de apoio. Enfim, precisa analisar cada caso, porque o nível de suporte muda para cada pessoa. Eu acho que para os primeiros desafios, né, e trazendo essa perspectiva para dentro de casa, nosso podcast está chegando, Tamara, à reta final. Eu queria agradecer... Gustavão. Ele que é do SampaCast. Nós fomos muito bem aceitos neste local. É impressionante saber que existe um espaço desse. O SampaCast, para quem não sabe, é um local onde a gente consegue fazer as nossas gravações de podcast. Tem várias unidades espalhadas aqui na capital. Mas, cara, venham, porque desde a recepção aqui, né, você é muito bem atendido. E a qualidade disso aqui, gente, é surreal. E o Gustavo, gente, é um capricorniano, adora trabalhar, mas é divertido, não é velho. Não sei nem se ele quer participar. Porque capricorniano é velho, né? Você é velho, assim. Mas eu sou uma aquariana, eu sou bem senil também. Olha aqui, jovem mística, não entra nesses assuntos, tá bom? Mas olha, agradeço muito ao Gustavo, toda a organização do podcast. Alexandre,
É muito bom poder dividir esse projeto com você. Nós temos pensamentos que convergem muito no que se refere ao processo de envelhecimento, o nosso amor pela profissão. E o grande objetivo disso daqui é realmente passar conhecimento a quem tanto precisa. Nossa experiência de 20 anos de profissão, agora num podcast. E o meu pedido para a Tamara é que a gente pudesse levar este conhecimento para o Brasil e para o mundo. Sabe, Gustavo, é muito importante só eu saber, fica comigo o conhecimento. E o paciente que me paga para ter acesso. Mas quando a gente pensou num podcast, a gente pensou em levar esse conhecimento para as casas das pessoas que estão vivendo essa realidade. Então, esse primeiro episódio veio com muito amor. E, Tamara, assim, envelhecer sem muletas. Finaliza e um beijo pro que vem os próximos. Chegamos ao fim. Gente, não dá nervoso de fazer o primeiro episódio, né? Eu tô confortável, mas é interessante você querer falar de um assunto e perceber que todos os assuntos se misturam, né? Então, esse primeiro podcast, nós abrimos um pouco mais, provavelmente no futuro a gente vai errar algumas coisas, acertar em outras, mas confiram aí as nossas redes sociais, do Alexandre é doutor.alexandre.martinho, a minha rede social é @fisio_cardoso, sigam a gente nas nossas redes e compartilhem o nosso podcast. Chegamos e agora estamos indo embora, Brasil. Até o próximo. É isso aí, que venham os próximos. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Obrigado. Fábio Júnior, obrigado. Eu sou dessa geração. É Ai, gente, que horror!